Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Em nossa meditação de ayer, hablamos acerca do Salmo 32, o Salmo de David. Hablamos sobre David, que foi homem de fé, pero homem que também se equivocou, também cometeu errores, também pecou, pero David, ele tinha coração temeroso de Deus, coração puro delante de Deus. Aunque pecou, aunque se equivocou, ele se arrepentiu sinceramente de seus pecados e los abandonou. E encontramos aqui no Salmo 51, este Salmo de David, que diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliões. Lava-me mais e mais de minha maldade e limpia-me de meu pecado. Porque eu reconozco mis rebeliões e meu pecado está sempre delante de mim. Contra ti solo he pecado e he hecho lo malo delante de tus olhos. Sabe, David, ele não tinha paz. Quando ele pecou, ele perdeu a paz. Porque seu pecado estava sempre delante de ele. Sua consciência lo acusava de dia e de noite. David viveu uma época de muita angústia, muita aflição, porque ele sabia que havia falhado e havia ofendido a Deus, porque o pecado ofende a Deus. E ele diz aqui, neste salmo: é aqui, tu amas a verdade, em lo íntimo, em lo secreto me has hecho compreender sabedoria. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e serei mais branco que a neve. Hás-me ouvir gozo e alegria. Esconde tu rosto de mis pecados e borra todas mis maldades. Creia em mim, ó Deus, coração limpo e renova espírito recto dentro de mim. Não me eches de delante de ti e não quites de mim tu Espírito Santo. Vuelve-me el gozo de tu salvação. Ele havia perdido el gozo de la salvação. David estava desesperado, já não aguentava mais, já não suportava mais estar ocultando seu pecado. E ele temia perder o Espírito Santo. Porque David, ele começou a reinar em Israel depois de Saul. Ele conhecia a história. E Saul havia hecho lo malo, Saul havia pecado também, se havia rebelado, pero Saul não se arrepentiu de seus pecados. Ele foi soberbio, ele foi orgulhoso, ele não se arrepentiu. E o que aconteceu com Saul? A causa de seu pecado, ele perdeu a unção do Espírito Santo.
Ele que havia sido consagrado, ele que havia sido ungido por ele Espírito Santo, ele perdeu a unção. Ele, Espírito Santo, se apartou de Saul. E quando ele, Espírito Santo, se apartou dele, vindo um espírito maligno que ele atormentava de dia e de noite. Incluso muitas vezes Davi era chamado para tocar el harpa para Saul, para acalmar seu espírito. Ele vivia atormentado. Saul nunca mais teve paz. E este era o medo, o temor, a preocupação de Davi, porque ele não queria perder o Espírito Santo. Ele sabia que se perdera o Espírito Santo, perderia todo. Ele fracassaria. Não apenas seria derrotado por seus inimigos, como sucedeu com Saul, como corria o risco de perder lo mais grande, lo mais precioso, que é a salvação. O pecado nos aleja de Deus. O pecado abre uma porta para que o mal entre em la vida de la persona para destruí-la, para hacer-lhe daño. La persona que vive en el pecado, la persona que procura ocultar seu pecado e não se arrepende, ela não tem paz, ela não é feliz, ela perde a alegria, o gozo de la salvação. E Davi, ele se arrependeu profundamente e não buscou excusas para seu pecado. Ele foi humilde, ele teve humildade de espírito para reconhecer seu pecado, para confessar seu pecado e abandoná-lo completamente. Ele não quis echar a culpa em nada, não, porque não, eu fui tentado, a mulher me tentou, foi muito forte a tentação. Não, ele não buscou excusas, ele não acusou a nadie, ele assumiu que ele, e solamente ele, era o culpável de aquele pecado que havia cometido. Gravíssimo. Gravíssimo, pero ele achou graça delante de Deus. Ele foi perdonado, porque ele foi humilde, ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Ele não estava preocupado em perder o reino de Israel, perder sua posição. Não estava preocupado com o que as demais pessoas iam a pensar acerca de ele. Não, não. Ele estava preocupado com sua alma, com sua salvação. O que ele queria era agradar a Deus. O que ele queria era reconciliar-se com Deus, volver a ter paz em seu coração, volver a sentir el gozo de la salvação, tener la guia do Espírito Santo em sua vida, porque sabia que era a garantia de sua vitória, tanto neste mundo como conquistar a vida eterna em la presença de Deus. Davi, amiga minha, amigo meu, ele foi perdonado. Ele foi perdonado porque ele se humilhou. Ele confessou. E é como disse em la primeira epístola de Juan, no capítulo 1, no versículo 9, que disse que se confessamos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos
de toda maldade. Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você compreenda isso, que sabes você que me escute agora, és uma pessoa que sente um profundo vazio em seu interior, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não dorme, passa as noites despierta, tem pesadilhas, tem insônia, quizás você vive atormentado por um espírito maligno, uma força maligna, ou atormentado por sua consciência, porque você sabe que está vivendo no pecado, vivendo no erro, pero a única maneira para que você possa liberar-se deste sofrimento, deste tormento, desta angústia, é você reconhecer seu pecado e confessá-lo a Deus. Confessá-lo e abandonar completamente seu pecado. Cueste lo que cueste, não importa lo que a gente vá a pensar, lo que vá a dizer, não interessa a posição que você ocupe, porque lo mais importante de todo é agradar a Deus, é limpiar-se delante de Deus, sabe? Há pessoas que incluso muitas vezes não compreendem por que oram, clamam, pero não cambiam de vida, não se curam de suas enfermidades, não se liberam de los problemas espirituais que estão enfrentando e não compreendem por quê. Porque vão à la igreja, acudem à la igreja, pero a vida não cambia, parece que Deus não les escuta, pero o tema é que a pessoa está vivendo no pecado. Não basta apenas que uno venga à la igreja, que ore, clame, pida, haga ajunos, porque mientras uno este ocultando seu pecado, mientras uno não abra o coração, não confesse seus pecados, então, a comunicação com Deus estará bloqueada. Não haverá uma comunicação com Deus. E a pessoa não vai a obter a resposta para sua vida. Esta é a realidade. Há pessoas que querem receber o Espírito Santo, que buscam o Espírito Santo, pedem o Espírito Santo, pero não recebem o Espírito Santo. Quando Jesus prometeu dar-nos o Espírito Santo é uma promessa. E por que há pessoas que não recebem o Espírito Santo? Se oram, se buscam, porque estão vivendo no pecado, estão esclavas del pecado, porque não hubo en ellas verdadeiro arrependimento. Aún não confessaram seus pecados, aún não abandonaram os pecados, e quizás o pecado, não sei que uno haja cometido adultério, haja matado a alguém, roubado, não, muitas vezes o pecado está no coração de uno. É a envidia, os celos, a maldade, o orgulho, não? A pessoa que não reconhece a Jesus como Senhor, quizás ela tenha a sua religião por em cima de todo, não? Ela está mais apegada à sua religião que a Jesus. Ela é mais fiel à sua religião que a Jesus. Muitas vezes o pecado está no coração, está dentro de uno. E você, amiga minha, amigo meu, se você quer de verdade cambiar de vida, se você quer
curar-se, liberar-se, salir adelante, ter sua vida destravada, não de los males espirituales. Se você quer receber o Espírito Santo, ser lleno do Espírito Santo, você necessita arrepender-se. Você necessita volver-se a Deus e confessar a Ele todos os seus pecados, porque Ele não levar a condenar, Ele não levar a castigar, não levar a julgar. Ele já sabe de tudo. Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, não há nada que esteja oculto a seus olhos. Pero Ele espera que haja uma atitude de fé, de humildade, de nossa parte, que confessemos a Ele com sinceridade nossos pecados e volvamos a espalda para o pecado e cambiemos o rumbo de nossa vida. Amiga minha, amigo meu, haga uma análise de sua vida, haga uma avaliação, verifique como está sua vida, como está sua relação com Deus, se você está sendo sincero com Deus, se você está vivendo uma vida de acordo à palavra de Deus. Porque não serve de nada uno dizer que és cristiano, que és crente, ou não hasta ter conhecimento bíblico, ou não participar em uma igreja, ser aqui no centro de ajuda cristiano, ou a igreja que ser. Não, temos que volver-nos a Deus de coração arrependido, temos que entregar-nos a Ele, confessar nossos pecados, porque Ele nos dará o perdão, a graça. E a partir do momento em que você receba o perdão de Deus, a partir do momento que você seja lavado, seja limpo, seja purificado, a partir deste momento, sua vida dará um giro total, um giro de 180 graus. A verdade é que seu destino está em suas mãos. Seu futuro está em suas mãos. A bendição de Deus para a sua vida depende de sua atitude de fé. E se você, amiga minha, amigo meu, quer nossa ajuda em oração, estaremos este domingo com todos ustedes aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe, buscando o Espírito Santo, buscando o verdadeiro arrependimento. Estaremos reconciliando-nos com o Padre. Será uma reunião para a cura interior, a cura del alma, e você será renovado, avivado, você se levantará, você receberá o perdão divino, você receberá o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Atocha, em Madrid, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Venga, participe, porque o Espírito Santo transformará toda a sua vida. Le esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, ha despertado sua fé, ha aberto sua compreensão, comparta também com outras pessoas que você conhece, que necessitam conhecer a palavra de Deus, necessitam liberar-se para que assim também possam cambiar de vida. Amanhã estaremos aqui uma vez mais, dando continuidade à nossa meditação da palavra de Deus, o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.